Hades e Perséfone, com o seu mito, o rapto de Perséfone, que também nesse vídeo irei contar a origem das estações do ano. E hoje iremos falar de um dos romances mais famosos da mitologia grega e também um dos que eu mais gosto. E se você está curioso para saber sobre este mito, não se preocupe que eu irei lhe ensinar. E você já sabe, né? Se você é um fanático de histórias feito eu, então venha comigo. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Histórias K. E como eu disse a você atrás, vamos falar hoje sobre Hades e Perséfone, ou seja, o rapto de Perséfone. E que também o mito das estações do ano, a sua origem. Que já fazia um tempo que eu não trazia a mitologia grega. Estou com bastante saudade e que também é um mito que eu gosto muito. E que os deuses principais dessa história é Hades e Perséfone. Vamos falar logo sobre Hades, a sua origem e as suas características. Os seus irmãos são Zeus, Poseidon, Deméter, Hera e Hestia. E muitas pessoas caracterizam o poderoso Hades até com o próprio diabo da religião cristã, ou seja, ele sendo uma pessoa má, sendo uma pessoa impiedosa, que só quer o mal. Se eu disser a você que é bem ao contrário na mitologia grega original. Porque as pessoas só têm esse pensamento de Hades por muitos filmes até caracterizar que Hades é uma pessoa má. Só que não. Na mitologia grega original, ele é até mais justo que o próprio Zeus. E que também ele foi o deus menos problemático do panteão. Com as suas características. Ele sendo um deus, como já tinha dito, um deus justo. Um deus que era um deus solitário, tanto por estar no submundo, ele não era de ter contato com outros deuses lá de cima. Era um deus que não causava problema para ninguém. Ele era um deus que ele era bastante responsável pelo seu trabalho, que é administrar o submundo e muitas outras características dele. E que também a humanidade da mitologia o odiava pelo simples fato dele ser o deus do inferno. Só que ele não tinha culpa, tanto que também até o próprio Hades odiava a humanidade. Mas também pelo simples fato da humanidade odiar ele primeiro. E também o temiam. Mas depois dessa introdução toda, enrolando bastante, vamos entrar para a história. Bom, como já disse, Hades ele não era um deus sociável, se assim pode dizer. Tanto que até alguns deuses olímpicos o temiam e também até alguns nunca o viram. E que nesse dia, o Monte Olimpo, ocorreu uma grande festa, celebrando a derrota do poderoso Tifão. Que esse assunto pode ser para outro vídeo. Só que como o Tifão, ele saiu do Tártaro, que o Tártaro é o lugar mais obscuro do submundo. Ele saiu de lá. Ele causou um grande estrago. E Hades foi conversar com o poderoso Zeus para tratar sobre esse assunto. Só que assim, Hades subindo para o Monte Olimpo, ele chegou no meio dessa grande festa e muitos dos deuses que não conheciam e que já ouviram falar dele, o temeram, ficaram com receio de chegar perto. Só que ele foi conversar com Zeus, tratar sobre o assunto do Tifão. Ele conversou. Demorou um tempo, mas depois, ele já indo-se embora, ele se deparou com uma jovem deusa no meio da festa, Eros, o amor, também conhecido como o Cupido. Ele reparou que o poderoso Hades ele estava com olhares de desejo para essa jovem, que é a jovem Perséfone, a deusa da primavera. Eros, o amor, com a sua flecha do amor, atrai o poderoso Hades. E assim ele se apaixonando por essa jovem bela deusa. E que agora é um bom momento para falarmos da deusa Perséfone e também da sua origem e das suas características. Como já expliquei, Perséfone ela é a deusa da primavera e que ela é filha de Zeus e de Deméter, a deusa da agricultura. Que deve haver algumas dúvidas sobre isso. Primeiramente, Zeus ele não é casado com a Hera, a deusa do casamento? Sim. Só que se formos falar cronologicamente, Zeus teve um caso com Deméter antes de se casar com Hera. E que também outra questão. Se você prestou atenção antes, como eu disse, Zeus e Deméter, eles são irmãos. Ou seja, eles cometeram incesto. E que eu vou deixar isso bem claro para vocês. Acho que muitos de vocês já sabem, mas é bom explicar para acabar com essa confusão. Bom, incesto é bastante comum em qualquer mitologia. Tanto até na religião cristã. Que você para pensar. Como que os filhos de Adão, eles se reproduziam? Bom, com animais não foi. E as características da deusa Perséfone, ela é filha única de Deméter.
E assim, como todo filho único, ela era uma filha bastante bajulada por sua mãe. Tanto que Deméter não queria que a sua filha se casasse. E como ela era bastante bajulada, ela era uma pessoa bastante ingênua, uma doce de pessoa. E assim, voltando para a história principal. Hades, vendo ela, ele foi esperto. Ele esperou a deusa ficar nos campos, que é o lugar que ela mais amava ir para o Monte Olimpo. Que era ficar nos campos, juntando flores perto de árvores. E sim, o poderoso Hades chegou perto dela para conversar. E Perséfone, obviamente, ela se assustou, pois a sua mãe e muitos outros deuses sempre falavam de Hades de forma negativa. Só que como ela era uma pessoa ingênua, ela não tinha maldade no seu coração. Ela primeiro precisou saber dele para ver se ele era mau ou não. Ao contrário de Zeus, Hades, ele sempre foi um cara atencioso para Perséfone. Ares, Hermes, Apolo sempre gostavam de, entre aspas, assediar a deusa. Já o Hades, ele sempre foi uma pessoa que sempre respeitava, principalmente Perséfone. Ela viu que, com Hades, ela não era uma pessoa bajulada pela mãe. E que ela viu que a mãe estava totalmente enganada. Ela foi se aproximando, Hades foi se aproximando. Ele do nada criou um buraco do Monte Olimpo em direção ao submundo. Sendo assim, ela raptada. E que com essa queda, Perséfone desmaiou. E logo após, acordando, perguntando onde ela estava. E ele falou que estava no submundo, mostrando o seu cão do inferno chamado Cérbero. Ele deu uma semente do submundo para Perséfone comer. Eu irei explicar essa semente no conteúdo do vídeo. E com o tempo, Hades e Perséfone, eles foram se apaixonando cada vez mais entre eles. Hades sendo uma pessoa bastante atenciosa com Perséfone, educado, carinhoso com ela. E além de tudo, ele amava Perséfone. E agora uma curiosidade. Antes de Perséfone, não tinha essa divisão de Campos Elíseos, que Campos Elíseos é o paraíso da mitologia grega, e do submundo. Como eu até falei no começo do vídeo, Hades não se importava com a humanidade. E Perséfone um dia falou: essas pessoas são tão justas, então por que elas estão sofrendo com os outros? Desse momento, Hades ele passou a se importar um pouco mais com os humanos, criando os Campos Elíseos para as pessoas justas. E que agora é um bom momento para falarmos do Olimpo. Com o sumiço de Perséfone, Deméter, ela ficou bastante triste com o sumiço. Só que um dia Hélio, ele na sua carruagem de fogo, ele viu a hora que Hades raptou Perséfone. E ele contou para Deméter. E que Deméter ela não podia fazer nada para recuperar a sua filha de volta. Foi então que ela recorreu para Zeus, para ver se ele conseguia recuperar a sua filha. Só que Hades também não podia fazer nada, pois ele não queria causar uma intriga entre eles. Só que Deméter disse que se ele não conseguir recuperar, ela vai deixar de fazer o seu trabalho e todas as plantas e árvores da terra iriam ficar secas, iriam perecer e irá ter fome eterna aqui na terra. Ele foi obrigado a ir para o inferno. E assim ele falando com o seu irmão, pedindo para que Perséfone pudesse voltar, pois se ele não fizesse isso, Deméter ia causar uma grande fome na terra. Só que ela disse que não queria, pois mesmo se ele quisesse, Perséfone não podia deixar o inferno para sempre, pois ela comeu as sementes do submundo. Que o significado das sementes do submundo é que, se você comer, você não podia deixar para sempre o inferno. Com essa notícia, Zeus ele fez uma proposta para Hades, que é metade do ano Perséfone ficasse com a sua mãe e que na outra metade Perséfone ficaria com Hades aqui no submundo. Só que Hades, pensando direito, momentos antes de Zeus chegar, Perséfone sozinha em seu quarto no inferno, ela sempre era de chorar escondida. Com certeza ela sentia saudade da sua mãe, mesmo a mãe dela sendo uma mãe bastante protetora. Ela sentia falta. Ele aceitou a proposta, fez para o bem de Perséfone, pois ele amava bastante essa deusa. E que aí foi a origem das estações do ano. Deméter ficasse com a sua filha, ela ficava tão feliz que fazia novamente as flores e as árvores todas florescerem, assim criando frutos para a humanidade. E com a metade do ano, Perséfone ficando com Hades no submundo, Deméter ficava tão triste que ela fazia novamente as flores e as árvores perecendo, assim novamente voltar a fome aqui na terra. Isso foi criar as estações: verão, primavera, que quando Deméter ficava perto de Perséfone, e outono e inverno, que Perséfone ficava com Hades no submundo. Perséfone ficou com o cargo de deusa da primavera e que também agora ela se tornaria a rainha do submundo, junto de Hades. E uma coisa que eu aprendi com esse mito
é que as aparências enganam bastante. Um ser que aparentava ser maligno é uma pessoa de bom coração. Ele só foi um ser bastante injustiçado pela humanidade e até pelos próprios deuses. E que bom, galera, esse foi o vídeo que eu trouxe hoje para vocês. Se você gostou bastante desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho. O meu Instagram vai estar aqui na descrição para você ver, se você quiser uma dúvida sobre este mito, tá certo? Mas enfim, pessoal, um abraço para vocês.